Retomo a partir das perguntas. Sem problema. Eu queria saber se você tem alguma novela preferida que você gostou mais de escrever e por quê? Realmente é um pouco difícil. Eu disse lá embaixo para um repórter que eu posso dizer que eu gosto de todas as minhas novelas. Eu gosto das novelas que eu escrevi. Seria hipocrisia dizer que não gosto. Eu gosto. E gosto muito, muito, por isso que estávamos falando agora, quando ela se fundamenta numa razão de utilidade social, né? Então, a abnegação daquela mãe por amor que abre mão de um filho para fazer a felicidade da filha, o síndrome de Down, a leucemia da personagem da Carolina, tudo isso me tocou profundamente sempre, né? Em Mulheres Apaixonadas, todos aqueles problemas sociais, tudo isso me toca e me deixa feliz em lembrar. Não sei qual seria, não. Eu diria que é um pouco de cada uma, talvez se eu pudesse fazer uma novela com retalhos de todas elas, né? Seria a minha novela ideal. Mas eu gosto das minhas novelas de uma maneira geral. Eu queria saber como é que funciona a questão de merchandising na novela, como é que você particularmente... O merchandising também existe um equívoco com relação a mídia, às vezes noticia coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, nenhum autor é obrigado a aceitar fazer merchandising. Nenhum autor. Eu me lembro que numa novela do Cassiano Gabos Mendes, ele se recusou. Ele falou, não vai ter merchandising. E ninguém o aborreceu por causa disso. O merchandising é feito da seguinte maneira. Eu recebo uma consulta do departamento, da divisão de merchandising, do departamento comercial da TV Globo, dizendo, o produto tal está interessado em entrar na sua novela. Como é que você vê isso? Eu respondo, em princípio, tudo bem, não tem problema nenhum. Se é uma coisa que eu realmente acho que é factível, é possível. Isso depois volta já como sugestão. Nós pensamos o seguinte, isso sempre é 30, 40 capítulos depois. Pensamos que o personagem tal podia usar esse produto, porque está dentro da linha de comportamento dele. O que você acha? Bem pensado, eu acho que pode. Depois de um tempo, voltam as sugestões escritas. Uma ceninha de merchandising. Porque eles têm quem escreva o merchandising. Esse merchandising vem para mim e eu jogo fora, aproveito ou mudo. Se eu jogar fora, eles fazem outro. Se eu pedir outro, eles fazem outro. E se eu disser, olha, não vai, isso não tem sentido. Não vai. Eles deixam de ganhar. E eu deixo de ganhar também. O ator deixa de ganhar. Todos que se envolvem na cena deixam de ganhar. Porque é assim, se o Caco pega na novela um produto, essa água, e é um merchandising, o garçom que serviu ganha, a moça que passa atrás ganha, todo mundo ganha que está na cena. Não importa quanto. Todos ganham. Isso é de lei, é obrigatório. Todos assinam uma autorização. Então, a opção é minha. Tudo que aparece lá nunca me foi imposto. Eu concordei que aparecesse lá. Desculpa, o ator também pode não optar por não fazer. Pode, claro. Pode. É evidente que pode. Normalmente, quando eles me consultam pela segunda vez, eles já falaram com o ator. Na medida em que isso aí é uma coisa que eu não me meto. Eu só aprovo. E ganho, claro. Mas eles é que têm o trabalho de falar com o ator, convencer, oferecer um preço que o ator pode dizer, é muito pouco, eu não quero. Aí é tratado com eles. Não é nada obrigatório, isso que eu quero dizer. Porque às vezes saía a notícia assim, o cara foi obrigado a fazer isso, o autor. Não, o autor nenhum é obrigado. O autor ganha muito bem para fazer.
Então, o que está lá, ganhou-se para fazer. Essa é a verdade. Tem uma Uma coisa que eu sempre me pergunto quanto ao histórico do personagem. Você coloca, por exemplo, a mulher do porteiro se chama Sônia. Aí aquela mulher do porteiro leva 10 capítulos sem entrar. Como é que lá na frente você lembra que nome ela tinha, como era o nome dos filhos? Como é que... Mas eu tenho um arquivo incrível. Quem cuida desse arquivo para mim é uma das minhas colaboradoras, que é a Maria Carolina, que é minha filha. Ela tem o que eu chamo, ela tem um banco de dados, porque eu não lembro realmente. Ela tem assim, capítulo por capítulo, ela já manda, no dia seguinte ao que ela recebe o capítulo, ela já manda. E tem coisas assim, tudo que é pertinente ao personagem. Por exemplo, capítulo 85, o personagem tal diz que parou de fumar há 10 anos. Isso eu preciso saber. Isso está lá. Se amanhã eu fizer uma cena dele fumando, ela me chama a atenção. Não, ele parou de fumar. Você já escreveu isso. E tem lá no banco de dados. Tudo, o nome do personagem, onde mora, tudo que os personagens falam e que são... que são apropriados à condição deles, humana, entre aspas. Não? Eu moro na Tijuca, mas eu já morei em Ipanema, eu me mudei de lá e moro na Tijuca e gosto muito de morar na Tijuca. Isso está lá. Está lá. Porque eu tenho que saber que ele mora na Tijuca, porque eu que escrevi, mas não lembro, e que ele morou em Ipanema, Leblon, enfim. Isso é um banco de dados importantíssimo. Esse banco de dados, para você ter uma ideia, quando termina a novela, ele tem 300, 400 páginas, com esses detalhes todos. Tá? Por aí. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro de quase nada. Quando termina a minha novela, raramente eu lembro do nome dos personagens. Porque a novela tem isso, né? Uma engole a outra. Você não lembra mais. Pois não. Muito. O computador se eu sou o pai da novela, o computador é a mãe. Porque, veja bem, o que você muda, o que você corrige. Eu tinha uma máquina Xerox na minha casa. Eu fazia a máquina, escrever. Comecei com uma máquina quase movida a vapor, que é há muitos anos. Mas depois eu usava uma IBM. E tinha uma máquina Xerox. Eu colava as correções e as mudanças, depois que eu reli o capítulo, e xerocava para mandar para a TV Globo limpo, sem aquelas coisas, aqueles rabiscos todos, entende? O computador é maravilhoso, eu refaço o que eu quero, eu mudo, faço uma inversão de cenas, ponho essa antes daquela. Maravilha, o computador é tudo. Boa noite, Caco. Boa noite, Maneco. Aqui. Oi. É uma curiosidade. Você começou demonstrando o seu conhecimento e interesse pela literatura, pelo teatro. Você desses se manteve só, respectivamente, leitor, espectador, ou você já usou essa sua máquina de escrever, ou computador que seja, para se aventurar a escrever uma literatura, uma peça teatral? Peça de teatro eu escrevi duas. Uma que foi até produzida pelo Montenegro, com a Natália Timberg, e outra que foi feita só em São Paulo, que foi no 50º da morte do Fernando Pessoa. Eu escrevi um auto sobre o Fernando Pessoa. Isso está publicado em livro. Maravilha. E foi feito em São Paulo, direção do Abujanra. Livro de poesia, escrevi um livro de poesia editado pela Nova Fronteira, chamado Bicho Alado, que saiu em 82. E existe algum prazer maior ou realização? Porque o teatro, aí, né, a obra é fechada. O número de atos, o número de cenas, e a novela é essa obra mais aberta, extensa. Na verdade, o teatro é a minha paixão permanente, né? E literatura também. E a televisão, eu faço isso há tantos anos que já nem sei mais a razão. Mas
O teatro é tudo para mim, não é? Foi tudo. Eu comecei como ator de teatro. Você era bom ator, Maneco? Era. Era? Até ganhei um prêmio de revelação de ator em São Paulo. Olha. Tá vendo? Eu não desisti por ser canastrão. Eu desisti, sabe por quê? Eu deixei de ser ator. Eu fui ator até 1959. Acontece que eu já escrevia muito para a televisão. E eu recebia muitas encomendas. Demais. E foi muito importante isso para sustentar a minha família. Porque eu já tinha 2 filhos. Um nasceu em 53, outro nasceu em 54. Eu tinha mulher e tinha sogra que moravam comigo. Então, eu tinha que viver. Ator sempre foi muito mal pago. Não é? Não é? E os autores... Quer dizer, hoje em dia a televisão já paga bem melhor. Sim, tudo no teatro. Mas os atores de teatro sempre foram mal pagos. Eu era ator de teatro e de televisão, fazia televisão como ator. E dava um jeito de escrever. Por exemplo, o Grande Teatro Tupi, eu escrevi mais de 100 textos para o Grande Teatro Tupi. Em boa parte deles eu fui ator também. Eu fazia um papel ali para mim pequeno, mas fazia. Né? Depois eu comecei a escrever tanto. Eu escrevi o teleteatro Cacilda Becker para Cacilda. Comecei a escrever para a TV Jornal do Comércio de Recife, para a TV Itacolomi de Belo Horizonte. Eu tinha tantas ofertas, porque realmente eu escrevia bem, que eu tive que desistir de ser ator. Falei, não dá mais. Eu precisava sustentar minha família, né? E aí fui ator até 58, 59, numa peça de teatro dirigida, a primeira peça dirigida profissionalmente pelo Flávio Rangel, em que éramos eu, o Milton Moraes, que já morreu, o Felipe Wagner, que está aí, Isabel Tereza, que eu não lembro, eu nunca mais vi, no Teatro Cultura Artística em São Paulo. Uma peça americana chamada Juventude Sem Dono, de um autor chamado Michael Vincent Gazzo. Então, voltando à sua pergunta, quer dizer, literatura é uma coisa primordial para mim. A literatura está muito presente nas minhas novelas também. Toda novela minha, o personagem lê, o personagem fala em livro, tem livro no cenário. Eu já fiz uma novela como Laços de Família, que tinha uma livraria como cenário, e o Tony Ramos como dono da livraria. Então, eu dou muita importância a isso. Tá? Isso, para mim, é fundamental. Boa noite, Maneco. Boa noite. Aqui. Aí. Você é a Silvia? Eu. Oi, Silvia. Oi. Silvia Salgado, atriz de muitas novelas minhas. Maneco, queria saber assim, se você tem... Quer dizer, eu não sei se você já escreveu para cinema, se você tem vontade de escrever para cinema. Isso eu tenho uma história curiosa para contar também. Depois de uma certa idade, você tem história para tudo, você percebeu? Bom para mim. Não é? Eu já fiz 3 roteiros de cinema. Nenhum deles foi feito. Aí, a história é como aconteceu isso. O primeiro que eu fiz, acho que foram 4. Não, o primeiro que eu fiz foi Quarupi, do Antônio Calado, para ser dirigida pelo Jorge Bodansky. Maravilhoso diretor, que está por aí sempre fazendo alguma coisa. Ele tinha uma autorização do Antônio Calado, querido amigo, para fazer. Eu fiz o roteiro, o Antônio Calado gostou muito e aprovou, ele aprovou, e ele começou a batalhar dinheiro para produzir o filme. E não conseguiu. Antes que esse final de concessão acabasse, o Rui Guerra se interessou em fazer o filme. Procurou o Calado disse que tinha um compromisso com o Bodansky abriu mão, porque disse que não tinha mesmo dinheiro para fazer o filme. O Rui Guerra leu o meu roteiro, me mandou uma carta muito linda e generosa, mas ele queria fazer o roteiro que ele ia fazer, porque ele também é roteirista dos próprios filmes. Fez o meu roteiro, eu guardo como lembrança, muito bem. Aí, eu fui procurado pelo Valtinho Salles
para fazer o roteiro de cinema da Zuzu Angel. Queria fazer com a Fernanda Montenegro, fazendo a Zuzu. Eu fiz o roteiro e a família da Zuzu não quis que o filme fosse feito porque estavam à espera da anistia geral que veio alguns anos depois, em que a mãe foi anistiada, imagine, depois de morta, e eles preferiam não tocar no assunto antes que a anistia surgisse. E só muito tempo depois é que o filme foi feito, já não sei nem com quem, nem foi o Valtinho Salles, mas que dirigiu. Foi o segundo que eu guardei. O terceiro foi um do Luiz Carlos Barreto, que me procurou para escrever um roteiro sobre a Madame Lynch, que foi uma figura importantíssima na Guerra do Paraguai. Era uma coprodução Brasil-França, porque ela era francesa e estava no Brasil. A parceria nunca surgiu. Eu fui a 2 reuniões em que estava lá uma produtora francesa e o Luiz Carlos Barreto e a mulher, que eram os produtores brasileiros. Discutiu-se, esse dinheiro nunca veio. Desse eu não perdi muita esperança, porque até hoje eu passo por eles, pelo Barreto, e ele diz, Madame Lynch ainda vai sair. Né? Como isso faz o quê? 15 anos? Né? Mais ou menos. Eu acho que pode sair, claro, né? E foram esses os 3 roteiros que eu fiz? Acho que sim. 3 só. Foram esses. Então, você vê, roteiro eu fiz e tive vontade de fazer e terminei. Eu tenho que acrescentar uma coisa fundamental. Eu recebi pelos 3 roteiros. Ninguém me deve nada. Barreto me pagou, Valtinho Salles me pagou, Bodansky me pagou. Então, não tem problema. Mas lamento, gostaria de ter feito. Eu, Maneco, Deise, está aqui. Você, nesse tempo que você escrevia muito para a televisão em São Paulo, você escreveu também para a TV Rio, não esqueça. Claro. Eu fiz Noites Brancas, que você mandou o roteiro. Do Dostoiévski. Eu com Francisco Coco. Sim. Imagina você. E Berta Zemel. E foi muito bom o espetáculo. Lindo. Agora, se a Globo chamasse você, rapidamente, agora, Maneco, preciso de você para um capítulo. Você já tem história para botar no ar? Olha, ou não? A gente sempre tem história, sempre, né? Com o computador ainda ficou mais fácil, porque eu tenho alguma ideia, alguma história, eu lembro alguma coisa, eu vou lá e acrescento, e coloco no computador. Eu tenho um banco que eu vou jogando coisa, que eu chamo muito apropriadamente de lixo. Lixo. Porque o grande parte é lixo mesmo, né? Então, eu boto lá no lixo, eu ponho coisas. Quando eu vou fazer uma novela, eu sempre consulto, tem sempre coisa boa. Né? Em meio ao lixo todo, tem sempre, reciclado, claro, né? Tá. Mas tem sempre alguma coisa boa. Então, uma ideia fechada, para te dizer assim, eu tenho uma novela que eu possa contar como eu contei essas que eu contei aqui, isso eu não tenho. Porque isso precisa de uma certa urgência para nascer, sabe? Quando chega e diz assim, bom, então, você tem uma história? Eu digo, tenho. Então, a próxima novela é tua, você vai fazer. Aí, bate aquela urgência. Aí você começa a alinhavar mais. Procurar. Né? Aí você fala, por que eu fui dizer que eu tinha boa ideia, meu Deus? Como? Você diz, por que eu fui dizer que eu tinha ideia? Mas é aquilo que você falou do tempo. Chega um momento em que a gente mesmo fica constrangido de todo mês receber e não fazer nada, né? Para mim não chegou ainda. Olha, vou mandar e-mail também, Maneco. Eu tenho a impressão que se a gente só recebesse quando tem a ideia, tinha ideia todo mês. Mas como a gente também tem um tempo assim, né? Mas eu amanhã, casualmente, amanhã eu tenho uma reunião na TV Globo para tratar dos meus futuros trabalhos. Quer falar sobre eles ou melhor guardar? Não, porque eu também não sei o que eu vou falar. A ideia vai vir amanhã. Na verdade eu vou dizer
Na verdade, eu vou dizer que eu ainda não tenho uma ideia fechada. A resposta até vou pegar de você. Tá. Mas eu vou mandar e-mail também. Vou mandar e-mail também. Você? Vou mandar e-mail para você. Manda para mim. Tá certo. Tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, não tenho uma ideia fechada, é a verdade. Mas tenho algumas ideias, né? Essa, por exemplo, não sei se eu falei para você ou lá no Repórter, essa do romance português, que eu quero fazer, que é uma Madame Bovary, adaptada, que é o meu romance predileto, Madame Bovary. Eu quero fazer em 50 capítulos, que eles me pediram. Que certamente vai entrar substituindo, talvez, esse remake do Astro, da Jeanette Claire, que vai ser feito com 45, 50 capítulos. Quanto? 60. Poxa, já me arrumou mais 10 capítulos para fazer. Provavelmente é isso. Então, isso é uma das ideias. Isso já está reacertado há muito tempo, quando eu pedi para a Globo comprar os direitos do romance em 2001. Então, ela sai com 10 anos de atraso. Mas a presença de Anitta saiu com mais do que isso, de atraso. Então, alguém me falou, quem que me falou de Caubi e Ângela Maria? Foi aqui, foi o repórter, acho, que leu. Não foi? Foi você que falou, né? Não, o Caubi e Ângela Maria, quando eu terminei de fazer Maísa, eu falei para o Jaime Monjardim que eu gostaria de fazer uma minissérie juntando Ângela Maria e Caubi Peixoto, porque eu gosto muito dos dois. Fui muito amigo dos dois. Fui, não porque eu não seja, mas porque perdemos a relação. Porque quando eu era diretor de programas musicais da Record, eu usava o Caubi e a Ângela Maria toda semana. Então, ficamos muito ligados, Ângela Maria e Caubi. Gostaria muito de fazer, mas ninguém se interessou muito. Ficou por isso mesmo. Mas é uma ideia boa, que eu acho. São dois artistas populares de grande importância, e a televisão não tem música mais, o que é um crime. A televisão não tem música. Não tem. A não ser nos programas aí de auditório, não tem mais programa musical. Né? Eu tenho saudade de ver o Caetano na televisão, de ver a Ângela Maria, o Caubi, enfim, todo mundo, o Chico, o Gil, Ana Caymmi, meu Deus do céu. Né? Não tem. Não tem. Então, acho que devia-se investir mais nisso, em musicais. Né? Aqui. Primeiro, Caco, como é que você conseguiu fazer mais de uma pergunta? Eu estou com uma e a mão já suou. Maneco, primeiro, boa noite. Você deu um show de realidades para a gente com as suas histórias. E eu fiquei aqui me perguntando por que, de uma certa forma, o público das 21 horas hoje, eles são tão reais? Por que eles necessitam tanto disso? E por que se abandonou tanto? Eu perdi um pedacinho. Por que o quê? Por que o público hoje das 21 horas é um público que ele é um público tão real, que ele necessita tanto de histórias verdadeiras, e o lúdico foi um pouco abandonado nesse lugar? Eu não sei se o público exige isso muito? Eu não sei se o público exige, mas assim, de uma certa forma eu sinto às vezes um pouco de falta disso, assim, algumas novelas para trás, sei lá, 15 anos atrás, eu sou novo, eu tenho 30, mas eu me lembro de uma época minha da infância que eu acompanhava novelas, enfim, de histórias daquela mulher gorda que explodia, enfim, e isso foram temas que se esvaziaram. Mas veja bem, no caso da mulher gorda que explode, é Saramandaia do Dias Gomes. Foi uma novela extraordinária. Era um estilo, não? Era realismo mágico, realismo fantástico, né? Já baseado muito nos romances do Garcia Marques, né, que fazia isso já. E o Dias gostava muito disso, né? Fazia essas coisas incríveis. Aguinaldo Silva fez também muito. Eu me lembro de uma novela do Aguinaldo que tinha uns besouros, umas borboletas que saíam do Fábio Júnior, sei lá. Era do Fábio Júnior? Era.
Não me lembro o nome da novela, mas tem cenas incríveis. Pedra sobre Pedra, do Aguinaldo Silva. Então, é um estilo, é um viés da literatura ao realismo fantástico, né? Que eu nunca me interessei, embora goste muito de ler, e vejo com muito prazer, mas nunca me interessei em fazer. Eu sempre escrevi as minhas novelas baseados no meu dia a dia, nas coisas que eu vejo, né? Quando implicam, às vezes, porque tudo é no Leblon, é porque lá que eu vivo. Só por isso. Se eu mudar para Copacabana, vocês vão ter que aguentar Copacabana. Porque eu gosto de contar as coisas que eu convivo, que eu vejo. Eu ando pelo Leblon, eu conheço todo mundo, as pessoas vêm falar comigo, o dono do açougue, eu boto ele como personagem, boto o dono da padaria. Em Páginas da Vida, eu fui ao extremo de colocá-los na novela e dar os nomes verdadeiros deles na novela. Construímos no Projac, na cidade cenográfica, um mini Leblon com a padaria, o açougue, com tudo, a banca de jornais. O Railson, que era um rapaz que trabalhava na banca daquele Letras e Expressões do Leblon, entrou em 3 novelas minhas. Ele quase tinha direito já a fundo de garantia, tudo. Não é? Porque ele entrava em todas as novelas, eu botava lá o nome dele como o homem que entregava os jornais e tal. Não sei se o público gosta muito disso. É a novela que eu escrevo. Às vezes alguém reclama de que pode haver um excesso de realismo e isso pode afastar alguns telespectadores mais sensíveis, não sei. Outras vezes, mesmo gostando, cobram um lado mais romântico da novela. Quando eu fiz a novela que o Caco participou, foi Páginas da Vida, eu fui muito cobrado por não fazer a relação dele com a Viviane Pasmanter, que eu não lembro o nome dos personagens, ser deflagrada imediatamente. Eu me lembro que diziam, mas eles têm que transar. Ah, tudo bem, tem que transar. Aí você me botou impotente. Aí eu botei impotente para ganhar mais tempo. Né? Porque eu queria que fosse. Você vê, né? Eu posso ter me enganado e posso ter desagradado uma boa parte da audiência. Mas eu queria manter aquele romance tão bom, tão nascidos um para o outro, e ser praticamente difícil, quase impossível. Por uma razão, por outra. O primeiro beijo demorou muito, né? Uhum. Demorou uns 80 capítulos, 100. É porque eu era casado, né? Tinha esse problema. Também tinha isso, eu não queria que aquele casado traísse a mulher dele. Tem uma opção de coisas assim, né? Que, contadas assim depois, não tem muito significado, mas na hora tem um grande significado. Tem. Até isso tem. Diz assim, mas peraí, isso seria uma observação que a minha mulher faria para mim. Ela não fez, mas ela faria. Ou fez. Não sei. Mas, por exemplo, a gente vai beijar, mas peraí, ele é casado. E ele é casado e demonstra ser feliz com a mulher dele. Então, é uma safadeza muito grande. Aí eu abro mão, às vezes, desse beijo. Portanto, são coisas que acontecem naquela hora e que depois perdem um significado. Mas, na hora, tem uma grande importância, determinados empecilhos. E eu me lembro que me cobravam muito isso. Né? Pela imprensa, os jornais cobravam, e as pessoas que eu encontrava na rua. E eu recebi e-mails desaforados. Como é esse casal? Trepa ou não trepa? Como é que é isso? Tinha coisas assim. O que é? Ele é impotente ou ele é gay? Aí eu fiz a eleição. Eu fiz a eleição antes que isso se propalasse. Obrigado. Mas essas coisas acontecem no calor da novela, né? Você não tem muito tempo para resolver. Você tem que resolver naquela hora.
Deixa eu pegar um ganchinho rapidamente. Como você lida com crítica? Eu lido bem. É? Eu lido bem por uma razão. Por que eu acho que eu lido bem? Porque eu nunca respondi a uma crítica. Eu acho que, por isso, nunca fiquei indignado. Vou responder, vou dar um soco na cara desse sujeito. Nunca, nunca. Eu leio, concordo, não concordo, muitas das vezes concordo. Tá? O que eu sinto falta, e até uma oportunidade para dizer isso para você e para eles, é que a televisão, a novela, a teledramaturgia, sendo a coisa mais importante da televisão brasileira há tantos anos, mais importante no sentido de audiência, no sentido de rentabilidade econômica, financeira, não tem até hoje um crítico de novela. Por quê? Não é? Você vê, existe crítico de balé, de música clássica, de música popular, de teatro, de cinema, de circo, de televisão. Todo mundo é crítico. Eu escrevo uma novela, vou lá num jornal, o Estadão, por exemplo. O que esse cara está escrevendo sobre a minha novela? É o cara que escreve sobre política, o cara que escreve sobre balé, sobre música. E, de repente, ele põe o bedelho na minha novela. Por quê? De futebol e de novela todo mundo entende, não é verdade? Assim, não, aquilo está errado, aquilo não é assim, não. Entendi. Agora, eu acho que você deve saber disso também. Existe uma coisa estranha quando a gente está fazendo novela ou minissérie. A figura do autor é uma figura muito preservada. Sim, do claro. Nosso contato. Claro. Né? Claro. Porque senão podia ficar uma loucura, né? Tá. Eu faço algumas exceções. A você, por exemplo, totalmente. Não, mas eu digo assim, porque pode acontecer de você fazer um planejamento e esse planejamento não está acontecendo. Por exemplo, você me convida para fazer uma novela sua, isso jamais acontecerá, só estou dando um exemplo. E, de repente, eu começo a ir para um caminho que você não... Fala, gente, o Caco está enlouquecendo, não começa a não dar certo. Como é que você me avisa disso? Eu nunca abri mão de falar com os atores. Eu sempre liguei para os atores. Liguei ou recebi ligação deles. O diretor tenta preservar, não é? E a produção tenta preservar para que não fique uma coisa excessiva, que as pessoas fiquem não tirando dúvidas, como o exemplo que você deu, mas talvez cobrando alguma coisa. Né? E então, preserva-se. Mas eu tenho problema. Se eu tenho alguma coisa para me queixar, por exemplo, para mudar ou para achar que não... Eu também falo com o diretor. Eu digo, olha, o personagem tal está errado. Está indo por um caminho errado. Isso é bom, porque dá ao diretor também o privilégio de conduzir o ator, conduzir o elenco que ele está dirigindo. Porque eu estou na minha casa, preservado. Eu estou na minha casa, ninguém me aborrece. Mas ele está no fogo ali. Se houver um desencontro de informações, por exemplo, eu digo uma coisa no telefone para você e o diretor não sabe, isso cria um problema, porque ele vai dizer, não é assim. Ele diz, não, é porque o autor me falou. Aí cria um problema. Então, o canal certo do diretor, do autor, é o diretor. Ele deve chegar ao ator pelo diretor. Mas isso não impede, nunca impediu, que eu telefone, me encontre com os atores. Né? Porque eu tenho relações de amizade muito fortes. O Tony, por exemplo, é um amigo há muitos anos, é padrinho do meu filho. O Tony é um queridíssimo amigo. Eu vou à casa dele, ele vai à minha casa. O Tony nunca me deu um telefonema durante a novela. Na vida, nunca. Em 10 novelas que ele fez, nunca deu um telefonema. Porque ele é extremamente discreto e prudente. Ele acha que se ele der, ele pode estar abusando
de ter essa amizade comigo. Eu já disse a ele que não está. Mas ele prefere assim, fica assim. Mas eu converso com as pessoas, não tem problema nenhum, não. Como você sabe o que está dando certo e o que não está dando certo na sua novela? Claro, tem o seu olhar. Pô, a minha mulher me enche a paciência. Sim. Você escuta muito a sua mulher, as pessoas... Claro que escuto. Na rua, o que as pessoas estão falando. Claro que esse é o escuto. critério. Evidente, a mulher sabe todas essas coisas melhor do que a gente, querido. Sabe mesmo. Eu leio dou minha sinopse para ela ler. Ela diz, gostei muito, se bem que eu acho que aquilo ali é meio furado, hein? Aí, eu tenho que resolver esse problema. Porque, senão, quando eu estiver assistindo e não der certo, ela vai dizer, não falei? Então, para não ouvir isso, eu prefiro... Né? Mas eu ouço os meus amigos, eu conto a minha novela para alguns amigos. Eu conto a minha novela para alguns amigos de maneira bem sucinta, porque eu acho que toda boa história, mesmo que tenha 200 capítulos, só é boa se você puder contar em 5 minutos. Senão ela não é boa. Você entende? O exemplo maior que eu tenho disso foi quando eu escrevi Por Amor. Eu falei, eu vou escrever uma novela cuja história é a seguinte: uma mulher engravida junto com a filha. As duas vão para a maternidade no mesmo dia, nascem 2 meninos. Um deles morre, é o filho da filha. Ela, mãe, troca as crianças, fica com o filho morto e dá o filho vivo para a filha. Não precisava contar mais nada. Essa era a novela, contada em 2 minutos. O resto é o resto. A mãe, o pai, o tio, o avô, o porteiro, a mulher do porteiro. Mas isso era... Aí você pega Páginas da Vida. É uma mulher que tem... A filha morre, deixa 2 crianças. Ela fica com a boa e diz, essa que tem defeito eu não quero. E que é a que tinha síndrome de Down. E então a médica fica com a criança, que era a Regina, e a avó que renega era a Lília Cabral. Se você conta essa história, as pessoas já sabem se é boa ou não a história. Não é verdade? Sabe que é boa. Então eu procuro sempre contar as minhas novelas para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus irmãos, dessa maneira. O que eu estou pensando fazer é o seguinte, isso. É boa. Puxa vida, que história forte, que história boa, isso aqui me agrada ouvir. Aí depois o resto é detalhe. É bom? Não, é claro que ele tem um primo, ele tem um irmão, ele vai se apaixonar, vai se separar da mulher ou não vai, é outra coisa. Mas o cerne, o miolo da coisa está ali. Isso que é importante. Agora, se eu recebo o bloco de capítulos e vejo que meu personagem começa a aparecer só de 5 em 5... Você está ferrado. Estou ferrado. É um sinal claro de que a coisa não está acontecendo. É sinal claro que alguém tem que fazer alguma coisa, ou você ou eu. Entendi. Ok. Não, mas a gente tem sempre um tratamento humano, né? Não, para saber mesmo, porque a gente não... Às vezes não dá certo o personagem, né? Eu costumo me desculpar, mas... Às vezes quando vem, desculpa te interromper, vem pouco e fala assim, não, mas acho que é porque tem tanto personagem que ele precisa dar um tempo, a gente fica se desculpando. Mas muitas vezes é assim. Então, como a gente faz para saber o que é uma coisa e o que é outra? Nem eu sei direito. É tão casual também, né? Às vezes tem personagens que... Uma vez eu fui a uma palestra do Érico Veríssimo, em que ele contava... Alguém perguntou como é que era o processo de criação dos romances dele, né? Isso há muitos anos. E o Érico falou assim, também as coisas me ocorrem, e muitas me escapam.
Aí ele contava que quando ele escreveu Olhai os Lírios do Campo, ele fez entrar um médico, a quem ele deu o nome de Dr. Seixas. Nunca vou esquecer dessa história. E que, de repente, o personagem ficou mais importante do que ele imaginava. E ele estava escrevendo um romance. E volta e meia, eu botava aquele homem no romance. Quando eu fui escrever Clarissa, que foi o romance que ele escreveu em seguida, Olhar os Lírios do Campo, de repente o personagem apareceu para ele. Eu não tinha pensado no esquema que eu fiz do romance que eu ia escrever, eu não tinha pensado naquele personagem voltar, não tinha continuação, não tinha nada. Não era uma continuação do romance, mas, de repente, eu boto um médico com as mesmas características daquele. E aí dei o mesmo nome. Ficou o mesmo nome. Fugiu do controle dele, o personagem. Isso é muito comum. É muito comum você escrever uma novela, depois de um capítulo, depois do capítulo 10, 15 ou 20, alguém dizer, poxa, aquele personagem lá, aquele leiteiro, que bom aquele, quem é aquele ator? E às vezes é um ator até secundário. Eu digo, por quê? Eu achei, bacana aquele personagem, porque é muito humano. Eu começo a prestar mais atenção, às vezes, no cara. Então, o autor é um aparelho receptor de várias coisas, não? Muita coisa influencia o autor. Muita coisa. As pessoas te cumprimentando, procurando você num restaurante, num lugar qualquer que você vá, as pessoas dando uma sugestão, não dando, dizendo francamente, puxa vida, aquele personagem é insuportável, chato. Também tem isso, né? Eu ouço muito isso também. Então você vai se guiando um pouquinho assim, numa corda bamba, para lá e para cá, se equilibrando. E Ibope é uma dessas escutas também? Evidentemente. Evidentemente, porque a gente sabe, os jornais às vezes noticiam coisas que não são reais, e o público pode acreditar. Ninguém liga para a minha casa para me cobrar Ibope. Quem cobra Ibope de mim sou eu mesmo. Ninguém precisa me cobrar. Eu sou pago para dar audiência, não sou pago porque sou gordo, magro, velho, não. Sou pago para dar audiência. A partir do momento que eu não dei audiência, eu passo a interessar menos. Né? E o meu salário está muito, muito baseado no que eu posso dar à empresa. E assim é em qualquer empresa grande do mundo. Né? Por isso, o Ibope tem uma grande importância. Nós, os autores recebem o Ibope, acho que todos recebem, não sei, eu recebo. Em casa, assim que termina o capítulo, a gente sabe. Né? A gente tem, inclusive, uma maquininha que a Globo instala, em que você, se quiser, acompanha minuto a minuto a audiência que está dando. Você pode saber até que quando entrou tal personagem, subiu. Quando entrou tal personagem, caiu. Ui. Eu nunca me... É demais. Você não vê nos programas de auditório, você não vê o Faustão olhando ali? Ele sabe o que está dando e o que não está dando. Ele sabe que se ele coloca uma atração no palco, começa a cair um pouquinho, está na hora de botar para fora a atração. Está na hora de dizer, muito obrigado, amigo. Não, porque não está agradando. Tem esse aspecto. Então, mas aí a gente chega num X que a gente já tocou nesse assunto, mas que eu queria entender. Digamos que você queira implantar um determinado assunto e esse assunto, infelizmente, não está rendendo o Ibope. Até que ponto você abdica desse assunto que lhe é caro em nome do Ibope? Até onde você vai bancar essa ideia em nome de um Ibope que não esteja tão favorável? É o que eu disse a você. Nas questões sociais, no chamado merchandising social, não dá para abrir mão, nem que eu quisesse. Tá. Porque isso envolve coisas de extrema sensibilidade. Não é?
Quando eu me proponho numa novela a falar, por exemplo, sobre síndrome de Down, violência doméstica, por exemplo, no caso da novela Mulheres Apaixonadas, que a Helena Ranaldi apanhava com aquela raquete de tênis, e de outras coisas, a professora que se embriagava na classe, quando eu me proponho a defender e a pôr isso na novela, é um compromisso que eu assumi, um sagrado para mim. Com quem é alcoólatra, com quem sofre violência doméstica, com quem tem uma criança com síndrome de Down, ou uma filha com leucemia. Quando eu estava fazendo Laços de Família, e que o personagem Camila, da Carolina Dickmann, estava no hospital com leucemia, eu fui na padaria do Leblon e uma senhora veio falar comigo com uma criança pela mão. Uma criança de uns 8, 10 anos, lembra disso? Né? Ela falou assim, ela quer falar com o senhor. Eu falei, pois não, meu bem, o que você quer? Ela falou, a Camila não vai morrer, não, né? Eu digo, por quê? Porque eu tenho leucemia. Aí a avó falou, ela tem leucemia, está fazendo quimioterapia. Aí que eu notei que ela tinha o cabelinho coberto, a cabecinha coberta. Ela falou, seu Manuel, que a Camila vai viver como ela também vai viver. Eu falei, pois eu prometo para você que ela não vai morrer. Prometo aqui nesse momento, ela não vai morrer. Tá bom? Aí deu um beijinho nela, tal, foi. Ali estava selado que a menina não ia morrer. Evidente. É um compromisso que eu assumi. Naquela hora foi mais do que sagrado, né? Mas eu precisava... dar uma grande veracidade àquela história. Porque aquela história mexeu com o Brasil inteiro muito, 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 muito. Você sabe que aquela cena dela cortando o cabelo dela e chorando é uma das cenas mais repetidas da televisão. E eu recebi um prêmio, que não sei se foi muito divulgado aqui. Eu recebi um prêmio em Nova York, num telão enorme no Hotel Plaza, eu, minha mulher, meus filhos, em que aquela cena foi reproduzida para só americanos, porque eu recebi um prêmio de uma associação que cuida das crianças e dos jovens com leucemia. Como um exemplo de como aquilo podia ser abordado. Aquela novela foi muito importante para as pessoas que tinham leucemia. Mas eu precisava, como eu disse a você, dar grande veracidade à história. E eu não podia matar a Carolina Dickmann. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma outra moça entrar no quarto ao lado, com leucemia também. Ela fica amiga da Carolina, do personagem da Carolina, as duas conversam, as duas estão com leucemia, e a outra morre. Eu fiz a outra morrer. No lugar da Carolina. Eu não sei, e a atriz já entrou para fazer sabendo que ia morrer. Ela entrou, ficou na sala, não mostrei a morte dela, mas na hora que a Carolina está saindo do hospital, passa pelo quarto da menina e a cama, o colchão está virado, não tem roupa de cama, não tem ninguém no quarto, e ela entende que a menina morreu. Foi a maneira que eu encontrei de manter a gravidade da leucemia, que é realmente uma moléstia grave, e, ao mesmo tempo, poupar pessoas que não morrem disso, realmente. Eu tenho um amigo que curou-se de leucemia, está muito bem. Fazer as duas coisas e atender aquela menina que falou comigo na padaria, foi muito importante. É isso. Eu acho que
queria que você soubesse que uma das cenas mais difíceis que eu tive que gravar na minha vida foi da novela que a gente trabalhou junto. Que era uma cena que eu estava me recuperando da cadeira de rodas e tive minha primeira ereção porque eu tinha ficado impotente. E judiei de você nessa novela. Judiou. E claro que o diretor não fazia a menor ideia de como dirigir essa cena. Ele falou assim, cara, eu vou botar a câmera aqui, você faz aí. Eu estava no banho, no chuveiro, né? E tinha que sentir uma primeira ereção depois de muitos anos. Foi difícil. Queria abrir para as perguntas. E conforme for, a gente retoma a partir das perguntas. Sem problema. Eu queria saber se você tem alguma novela preferida que você gostou mais de escrever e por quê? Eu posso dizer que eu gosto de todas as minhas novelas. Eu gosto das novelas que eu escrevi. Seria hipocrisia dizer que não gosto. Eu gosto. E gosto muito, muito, por isso que estávamos falando agora, quando ela se fundamenta numa razão de utilidade social, né? Então, a abnegação daquela mãe por amor que abre mão de um filho para fazer a felicidade da filha, o síndrome de Down, a leucemia da personagem da Carolina, tudo isso me tocou profundamente sempre, né? Em mulheres apaixonadas, todos aqueles problemas sociais, tudo isso me toca e me deixa feliz em lembrar. Não sei qual seria, não. Eu diria que é um pouco de cada uma, talvez se eu pudesse fazer uma novela com retalhos de todas elas, né? Seria a minha novela ideal. Mas eu gosto das minhas novelas de uma maneira geral. Eu queria saber como é que funciona a questão do merchandising em novela, como é que você particularmente... O merchandising também existe um equívoco com relação a mídia, às vezes noticia coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, nenhum autor é obrigado a aceitar fazer merchandising. Nenhum autor. Eu me lembro que numa novela do Cassiano Gabos Mendes, ele se recusou. Ele falou, não vai ter merchandising. E ninguém o aborreceu por causa disso. O merchandising é feito da seguinte maneira. Eu recebo uma consulta do departamento, da divisão de merchandising, do departamento comercial da TV Globo, dizendo, o produto tal está interessado em entrar na sua novela. Como é que você vê isso? Eu respondo, em princípio, tudo bem, não tem problema nenhum. Se é uma coisa que eu realmente acho que é factível, é possível. Isso depois volta já como sugestão. Nós pensamos o seguinte, isso sempre é 30, 40 capítulos depois. Pensamos que o personagem tal podia usar esse produto, porque está dentro da linha de comportamento dele. O que você acha? Bem pensado, eu acho que pode. Depois de um tempo, voltam as sugestões escritas. Uma ceninha de merchandising. Porque eles têm quem escreva o merchandising. Esse merchandising vem para mim e eu jogo fora, aproveito ou mudo. Se eu jogar fora, eles fazem outro. Se eu pedir outro, eles fazem outro. E se eu disser, olha, não vai, isso não tem sentido. Não vai. Eles deixam de ganhar. E eu deixo de ganhar também. O ator deixa de ganhar. Todos que se envolvem na cena deixam de ganhar. Porque é assim, se o Caco pega na novela um produto, esta água, e é um merchandising, o garçom que serviu ganha, a moça que passa atrás ganha, todo mundo ganha que está na cena. Não importa quanto. Todos ganham. Isso é de lei, é obrigatório. Todos assinam uma autorização. Então, a opção é minha. Tudo que aparece lá nunca me foi imposto. Eu concordei que aparecesse lá.
Desculpa, o ator também pode não optar por não fazer. Pode, claro. Pode. É evidente que pode. Normalmente, quando eles me consultam pela segunda vez, eles já falaram com o ator. Na medida em que isso aí é uma coisa que eu não me meto. Eu só aprovo. E ganho, claro. Mas eles é que têm o trabalho de falar com o ator, convencer, oferecer um preço que o ator pode dizer, é muito pouco, eu não quero. Aí é tratado com eles. Não é nada obrigatório, isso que eu quero dizer. Porque às vezes saía a notícia assim, o cara foi obrigado a fazer isso, o autor. Não, o autor nenhum é obrigado. O autor ganha muito bem para fazer. Então, o que está lá, ganhou-se para fazer. Essa é a verdade. Tem uma... Eu sempre me pergunto, quanto ao histórico do personagem. Você coloca, por exemplo, a mulher do porteiro se chama Sônia. Aí aquela mulher do porteiro leva 10 capítulos sem entrar. Como é que lá na frente você lembra que nome ela tinha, como era o nome dos filhos? Como é que... mas eu tenho um arquivo incrível. Quem cuida desse arquivo para mim é uma das minhas colaboradoras, que é a Maria Carolina, que é minha filha. Ela tem o que eu chamo, ela tem um banco de dados, porque eu não lembro realmente. Ela tem assim, capítulo por capítulo, ela já manda, no dia seguinte ao que ela recebe o capítulo, ela já manda. E tem coisas assim, tudo que é pertinente ao personagem. Por exemplo, capítulo 85, o personagem tal diz que parou de fumar há 10 anos. Isso eu preciso saber. Isso está lá. Se amanhã eu fizer uma cena dele fumando, ela me chama a atenção. Não, ele parou de fumar. Você já escreveu isso. E tem lá no banco de dados. Tudo, o nome do personagem, onde mora, tudo que os personagens falam e que são... que são apropriados à condição deles, humana, entre aspas. Não? Eu moro na Tijuca, mas eu já morei em Ipanema, eu me mudei de lá e moro na Tijuca e gosto muito de morar na Tijuca. Isso está lá. Está lá. Porque eu tenho que saber que ele mora na Tijuca, porque eu que escrevi, mas não lembro, e que ele morou em Ipanema, Leblon, enfim. Isso é um banco de dados importantíssimo. Esse banco de dados, para você ter uma ideia, quando termina a novela, ele tem 300, 400 páginas, com esses detalhes todos. Tá? Por aí. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro de quase nada. Quando termina a minha novela, raramente eu lembro do nome dos personagens. Porque a novela tem isso, né? Uma engole a outra. Você não lembra mais. Pois não. Muito. O computador se eu sou o pai da novela, o computador é a mãe. Porque, veja bem, o que você muda, o que você corrige. Eu tinha uma máquina Xerox na minha casa. Eu fazia a máquina, escrever. Comecei com uma máquina quase movida a vapor, que é há muitos anos. Mas depois eu usava uma IBM. E tinha uma máquina Xerox. Eu colava as correções e as mudanças, depois que eu relia o capítulo, e xerocava para mandar para a TV Globo limpo, sem aquelas coisas, aqueles rabiscos todos, entende? O computador é maravilhoso, eu refaço o que eu quero, eu mudo, faço uma inversão de cenas, ponho essa antes daquela. Maravilha, o computador é tudo. Boa noite, Caco. Boa noite, Maneco. Aqui. Oi. É uma curiosidade. Você começou demonstrando o seu conhecimento e interesse pela literatura, pelo teatro. Você desses se manteve só, respectivamente, leitor, espectador, ou você já usou essa sua máquina de escrever, ou computador que seja, para se aventurar a escrever uma literatura, uma peça teatral? Peça de teatro eu escrevi duas. Uma que foi até produzida pelo Montenegro, com a Natália Timberg, e outra que foi feita só em São Paulo,
que foi no 50º da morte do Fernando Pessoa. Eu escrevi um auto sobre o Fernando Pessoa. Isso está publicado em livro. Maravilha. E foi feito em São Paulo, direção do Abu Janra. Livro de poesia, escrevi um livro de poesia, editado pela Nova Fronteira, chamado Bicho Alado, que saiu em 82. E existe algum prazer maior ou realização? Porque o teatro, aí, né, a obra é fechada. O número de atos, o número de cenas, e a novela é essa obra mais aberta, extensa. Na verdade, o teatro é a minha paixão permanente, né? E literatura também. E a televisão, eu faço isso há tantos anos que já nem sei mais a razão. Mas o teatro é tudo para mim, não é? Foi tudo. Eu comecei como ator de teatro. Você era bom ator, Maneco? Era. Era? Era. Até ganhei um prêmio de revelação de ator em São Paulo. Olha. Tá vendo? É. Eu não desisti por ser canastrão. Eu desisti, sabe por quê? Eu deixei de ser ator. Eu fui ator até 1959. Acontece que eu já escrevia muito para a televisão. E eu recebia muitas encomendas. Demais. E foi muito importante isso para sustentar a minha família. Porque eu já tinha 2 filhos. Um nasceu em 53, outro nasceu em 54. Eu tinha mulher e tinha sogra que moravam comigo. Então, eu tinha que viver. Ator sempre foi muito mal pago. Não é? Não é? E os autores... Quer dizer, hoje em dia a televisão já paga bem melhor. Sim, tudo no teatro. Mas os atores de teatro sempre foram mal pagos. Eu era ator de teatro e de televisão, fazia televisão como ator. E dava um jeito de escrever. Por exemplo, o Grande Teatro Tupi, eu escrevi mais de 100 textos para o Grande Teatro Tupi. Em boa parte deles eu fui ator também. Eu fazia um papel ali para mim pequeno, mas fazia. Né? Depois eu comecei a escrever tanto. Eu escrevi o teleteatro Cacilda Becker para Cacilda. Comecei a escrever para a TV Jornal do Comércio de Recife, para a TV Itacolomi de Belo Horizonte. Eu tinha tantas ofertas, porque realmente eu escrevia bem, que eu tive que desistir de ser ator. Falei, não dá mais. Eu precisava sustentar minha família, né? E aí fui ator até 58, 59, numa peça de teatro dirigida, a primeira peça dirigida profissionalmente pelo Flávio Rangel, em que éramos eu, o Milton Moraes, que já morreu, o Felipe Wagner, que está aí, Isabel Tereza, que eu não lembro, eu nunca mais vi, no Teatro Cultura Artística em São Paulo. Uma peça americana chamada Juventude Sem Dono, de um autor chamado Michael Vincent Gazo. Então, voltando à sua pergunta, quer dizer, a literatura é uma coisa primordial para mim. A literatura está muito presente nas minhas novelas também. Toda novela minha, o personagem lê, o personagem fala em livro, tem livro no cenário. Eu já fiz uma novela como Laços de Família, que tinha uma livraria como cenário, e o Tony Ramos como dono da livraria. Então, eu dou muita importância a isso. Tá? Isso, para mim, é fundamental. Boa noite, Maneco. Boa noite. Aqui. Aí. Você é a Silvia? Eu. Oi, Silvia. Oi. Silvia Salgado, atriz de muitas novelas minhas. Maneco, queria saber assim, se você tem... Quer dizer, eu não sei se você já escreveu para cinema, se você tem vontade de escrever para cinema. Isso eu tenho uma história curiosa para contar também. Depois de uma certa idade, você tem história para tudo, você percebeu? Bom para mim. Não é? Eu já fiz 3 roteiros de cinema. Nenhum deles foi feito. Aí, a história é como aconteceu isso. O primeiro que eu fiz, acho que foram 4. Não, o primeiro que eu fiz foi Quarupi, do Antônio Calado, para ser dirigida pelo Jorge Bodansky. Maravilhoso diretor, que está por aí sempre fazendo alguma coisa. Ele tinha uma autorização do Antônio Calado, querido amigo, para fazer. Eu fiz o roteiro, o Antônio Calado gostou muito e aprovou.
ele aprovou, e ele começou a batalhar dinheiro para produzir o filme. E não conseguiu. Antes que esse final de concessão acabasse, o Rui Guerra se interessou em fazer o filme. Procurou o Calado disse que tinha um compromisso com o Bodansky abriu mão, porque disse que não tinha mesmo dinheiro para fazer o filme. O Rui Guerra leu o meu roteiro, me mandou uma carta muito linda e generosa, mas ele queria fazer o roteiro que ele ia fazer, porque ele também é roteirista dos próprios filmes. Fez o meu roteiro, eu guardo como lembrança, muito bem. Aí, eu fui procurado pelo Valtinho Salles para fazer o roteiro de cinema da Zuzu Angel. Queria fazer com a Fernanda Montenegro, fazendo a Zuzu. Eu fiz o roteiro e a família da Zuzu não quis que o filme fosse feito porque estavam à espera da anistia geral que veio alguns anos depois, em que a mãe foi anistiada, imagine, depois de morta, e eles preferiam não tocar no assunto antes que a anistia surgisse. E só muito tempo depois é que o filme foi feito, já não sei nem com quem, nem foi o Valtinho Salles, mas que dirigiu. Foi o segundo que eu guardei. O terceiro foi um do Luiz Carlos Barreto, que me procurou para escrever um roteiro sobre a Madame Lynch, que foi uma figura importantíssima na Guerra do Paraguai. Era uma coprodução Brasil-França, porque ela era francesa e estava no Brasil. A parceria nunca surgiu. Eu fui a 2 reuniões em que estava lá uma produtora francesa e o Luiz Carlos Barreto e a mulher, que eram os produtores brasileiros. Discutiu-se, esse dinheiro nunca veio. Desse eu não perdi muita esperança, porque até hoje eu passo por eles, pelo Barreto, e ele diz, Madame Lynch ainda vai sair. Né? Como isso faz o quê? 15 anos? Né? Mais ou menos. Eu acho que pode sair, claro, né? E foram esses os 3 roteiros que eu fiz? Acho que sim. 3 só. Foram esses. Então, você vê, roteiro eu fiz e tive vontade de fazer e terminei. Eu tenho que acrescentar uma coisa fundamental. Eu recebi pelos 3 roteiros. Ninguém me deve nada. Barreto me pagou, Valtinho Salles me pagou, Bodansky me pagou. Então, não tem problema. Mas lamento, gostaria de ter feito. Eu, Maneco, Deise, estou aqui. Você, nesse tempo que você escrevia muito para a televisão em São Paulo, você escreveu também para a TV Rio, não esqueça. Claro. Eu fiz Noites Brancas, que você mandou o roteiro. Do Dostoiévski. Eu com Francisco Coco. Sim. Imagina você. E Berta Zemmel. E foi muito bom o espetáculo. Lindo. Agora, se a Globo chamasse você, rapidamente, agora, Maneco, preciso de você para um capítulo, você já tem história para botar no ar? Olha, ou não? A gente sempre tem história, sempre, né? Com o computador, ainda ficou mais fácil, porque eu tenho alguma ideia, alguma história, eu lembro alguma coisa, eu vou lá e acrescento, e coloco no computador. Eu tenho um banco que eu vou jogando coisas, que eu chamo muito apropriadamente de lixo. Lixo. Porque grande parte é lixo mesmo, né? Então, eu boto lá no lixo, eu ponho coisas. Quando eu vou fazer uma novela, eu sempre consulto, tem sempre coisa boa. Né? Em meio ao lixo todo, tem sempre, reciclado, claro, né? Mas tem sempre alguma coisa boa. Então, uma ideia fechada, para te dizer assim, eu tenho uma novela que eu possa contar como eu contei essas que eu contei aqui, isso eu não tenho. Porque isso precisa de uma certa urgência para nascer, sabe? Quando chega e diz assim, bom, então, você tem uma história? Eu digo, tenho. Então, a próxima novela é tua, você vai fazer. Aí, bate aquela urgência. Aí você começa a alinhavar mais. Procurar. Aí você fala, por que eu fui dizer que eu tinha boa ideia, meu Deus? Como?
Você diz, por que eu fui dizer que eu tinha ideia? Mas é aquilo que você falou do tempo. Chega um momento em que a gente mesmo fica constrangido de todo mês receber e não fazer nada, né? Para mim não chegou ainda. Olha, vou mandar e-mail também, Maneco. Eu tenho a impressão que se a gente só recebesse quando tem a ideia todo mês. Né? Mas como a gente também tem um tempo assim, né? Mas eu amanhã, casualmente, amanhã eu tenho uma reunião na TV Globo para tratar dos meus futuros trabalhos. Quer falar sobre eles ou melhor guardar? Não, porque eu também não sei o que eu vou falar. A ideia vai vir amanhã. Na verdade eu vou dizer que eu ainda não tenho uma ideia fechada. A resposta até vou pegar de você. Tá. Mas eu vou mandar e-mail também. Vou mandar e-mail também. Você? Vou mandar e-mail para você. Manda para mim. Tá certo. Tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, não tenho uma ideia fechada, é a verdade. Mas tenho algumas ideias, né? Essa, por exemplo, não sei se eu falei para você ou lá no Repórter, essa do romance português, que eu quero fazer, que é uma Madame Bovary, adaptada, que é o meu romance predileto, Madame Bovary. Eu quero fazer em 50 capítulos, que eles me pediram. Que certamente vai entrar substituindo, talvez, esse remake do Astro, da Jeanette Claire, que vai ser feito com 45, 50 capítulos. Quanto? 60. Poxa, já me arrumou mais 10 capítulos para fazer. Provavelmente é isso. Então, isso é uma das ideias. Isso já está reacertado há muito tempo, quando eu pedi para a Globo comprar os direitos do romance em 2001. Então, ela sai com 10 anos de atraso. Mas a presença de Anitta saiu com mais do que isso, de atraso. Então, alguém me falou, quem que me falou de Caubi e Ângela Maria? Foi aqui, foi o repórter, acho, que leu. Não foi? Foi você que falou, né? Não, o Caubi e Ângela Maria, quando eu terminei de fazer Maísa, eu falei para o Jaime Monjardim que eu gostaria de fazer uma minissérie juntando Ângela Maria e Caubi Peixoto, porque eu gosto muito dos dois. Fui muito amigo dos dois. Não porque eu não seja, mas porque perdemos a relação. Porque quando eu era diretor de programas musicais da Record, eu usava o Caubi e Ângela Maria toda semana. Então, ficamos muito ligados, Ângela Maria e Caubi. Gostaria muito de fazer, mas ninguém se interessou muito. Ficou por isso mesmo. Mas é uma ideia boa, que eu acho. São dois artistas populares de grande importância, e a televisão não tem música mais, o que é um crime. A televisão não tem música. Não tem. A não ser nos programas aí de auditório, não tem mais programa musical. Né? Eu tenho saudade de ver o Caetano na televisão, de ver a Ângela Maria, o Caubi, enfim, todo mundo, o Chico, o Gil, Ana Caymmi, meu Deus do céu. Né? Não tem. Não tem. Então, acho que devia-se investir mais nisso, em musicais. Né? Aqui. Primeiro, Caco, como é que você conseguiu fazer mais de uma pergunta? Eu estou com uma e a mão já suou. Maneco, primeiro, boa noite. Você deu um show de realidades para a gente com as suas histórias. E eu fiquei aqui me perguntando por que, de uma certa forma, o público das 21 horas hoje, eles são tão reais? Por que eles necessitam tanto disso? E por que se abandonou tanto? Eu perdi um pedacinho. Por que o quê? Por que o público hoje das 21 horas é um público que ele é um público tão real, que ele necessita tanto de histórias verdadeiras, e o lúdico foi um pouco abandonado nesse lugar? Eu não sei se o público exige isso muito. Eu não sei se o público exige, mas assim, de uma certa forma eu sinto às vezes um pouco de falta disso, assim, algumas novelas para trás, sei lá, 15 anos atrás, eu sou novo, tenho 30, mas eu me lembro de uma época minha da infância que eu acompanhava novelas, enfim, de histórias daquela mulher gorda que explodia, enfim, e isso foram temas que se esvaziaram. Mas veja bem, no caso
da mulher gorda que explode é Saramandaia, do Dias Gomes. Foi uma novela extraordinária. Era um estilo, não? Era realismo mágico, realismo fantástico, não é? Já baseado muito nos romances do Garcia Marques, né, que fazia isso já. E o Dias gostava muito disso, né? Fazia essas coisas incríveis. Aguinaldo Silva fez também muito. Eu me lembro de uma novela do Aguinaldo que tinha uns besouros, umas borboletas que saíam do Fábio Júnior, sei lá. Era do Fábio Júnior? Era. Não me lembro o nome da novela, mas tinha cenas incríveis. Pedra sobre Pedra, do Aguinaldo Silva. Então, é um estilo, é um viés da literatura ao realismo fantástico, né? Que eu nunca me interessei, embora goste muito de ler, e vejo com muito prazer. Mas nunca me interessei em fazer. Eu sempre escrevi as minhas novelas baseados no meu dia a dia, nas coisas que eu vejo, né? Quando implicam, às vezes, porque tudo é no Leblon, é porque lá que eu vivo. Só por isso. Se eu mudar para Copacabana, vocês vão ter que aguentar Copacabana. Porque eu gosto de contar as coisas que eu convivo, que eu vejo. Eu ando pelo Leblon, eu conheço todo mundo, as pessoas vêm falar comigo, o dono do açougue, eu boto ele como personagem, boto o dono da padaria. Em Páginas da Vida, eu fui ao extremo de colocá-los na novela e dar os nomes verdadeiros deles na novela. Construímos no Projac, na cidade cenográfica, um mini Leblon com a padaria, o açougue, com tudo, a banca de jornais. O Railson, que era um rapaz que trabalhava na banca daquele Letras e Expressões do Leblon, entrou em 3 novelas minhas. Ele quase tinha direito já a fundo de garantia, tudo. Não é? Porque ele entrava em todas as novelas, eu botava lá o nome dele como o homem que entregava os jornais e tal. Não sei se o público gosta muito disso. É a novela que eu escrevo. Às vezes alguém reclama de que pode haver um excesso de realismo e isso pode afastar alguns telespectadores mais sensíveis, não sei. Outras vezes, mesmo gostando, cobram um lado mais romântico da novela. Quando eu fiz a novela que o Caco participou, foi Páginas da Vida, eu fui muito cobrado por não fazer a relação dele com a Viviane Pasmanter, que eu não lembro o nome dos personagens, ser deflagrada imediatamente. Eu me lembro que diziam, mas eles têm que transar. Mas tudo bem, tem que transar. Aí você me botou impotente. Aí eu botei impotente para ganhar mais tempo. Né? Porque eu queria que fosse. Você vê, né? Eu posso ter me enganado e posso ter desagradado uma boa parte da audiência. Mas eu queria manter aquele romance tão bom, tão nascidos um para o outro, e ser praticamente difícil, quase impossível. Por uma razão, por outra. O primeiro beijo demorou muito, né? Uhum. Demorou uns 80 capítulos, 100. É porque eu era casado, né? Tinha esse problema. Também tinha isso, eu não queria que aquele casado traísse a mulher dele. Tem uma opção de coisas assim, né? Que, contadas assim depois, não tem muito significado, mas na hora tem um grande significado. Tem. Até isso tem. Diz assim, mas peraí, isso seria uma observação que a minha mulher faria para mim. Ela não fez, mas ela faria. Ou fez. Não sei. Mas, por exemplo, a gente vai beijar, mas peraí, ele é casado. E ele é casado e demonstra ser feliz com a mulher dele. Então, é uma safadeza muito grande. Aí eu abro mão, às vezes, desse beijo. Portanto, são coisas que acontecem naquela hora e que depois perdem um significado. Mas, na hora, tem uma grande importância, determinados empecilhos. E eu me lembro que me cobravam muito isso. Né? Pela imprensa,
os jornais cobravam, e as pessoas que eu encontrava na rua. E eu recebi e-mails desaforados. Como é esse casal? Trepa ou não trepa? Como é que é isso? Tinha coisas assim. O que é? Ele é impotente ou ele é gay? Aí eu fiz a eleição. Eu fiz a eleição antes que isso se propalasse. Obrigado. Mas essas coisas acontecem no calor da novela, né? Você não tem muito tempo para resolver. Você tem que resolver naquela hora. Deixa eu pegar um ganchinho rapidamente. Como você lida com crítica? Eu lido bem. É? Eu lido bem por uma razão. Por que eu acho que eu lido bem? Porque eu nunca respondi a uma crítica. Eu acho que, por isso, nunca fiquei indignado. Vou responder, vou dar um soco na cara desse sujeito. Nunca, nunca. Eu leio, concordo, não concordo, muitas das vezes concordo. Né? O que eu sinto falta, e até uma oportunidade para dizer isso para você e para eles, é que a televisão, a novela, a teledramaturgia, sendo a coisa mais importante da televisão brasileira há tantos anos, mais importante no sentido de audiência, no sentido de rentabilidade econômica, financeira, não tem até hoje um crítico de novela. Por quê? Não é? Você vê, existe crítico de balé, de música clássica, de música popular, de teatro, de cinema, de circo, de televisão. Todo mundo é crítico. Eu escrevo uma novela, vou lá num jornal, o Estadão, por exemplo. O que esse cara está escrevendo sobre a minha novela? É o cara que escreve sobre política, o cara que escreve sobre balé, sobre música. De repente ele põe o bedelho na minha novela. Por quê? De futebol e de novela todo mundo entende, não é verdade? Assim, não, aquilo está errado, aquilo não é assim, não. Eu sinto falta de ter... A única pessoa que fez isso foi a Maria Helena Dutra, no Jornal do Brasil. Morreu já. O Arthur da Távola, no Globo, também fez. Uma crítica séria, não destrutiva, construtiva. Né? E agora... Uma crítica durante a novela, no início? Não, fazia várias. Começa que uma novela é criticada depois de 3, 4 capítulos, que é um absurdo. Não é? É como se você lesse um livro e já dissesse gosto ou não gosto na página 10. Não é possível. Você nunca leria o Dostoiévski até o fim. Porque é árduo o começo. Né? Os autores alemães, por exemplo, você pega a Montanha Mágica do Thomas Mann, que tem 600 páginas, você só lê se você conseguir transpor as primeiras 50. Porque se você não conseguir, você não lê mais. Porque as 50 são duras, são ásperas, são difíceis de serem lidas. São muito pesadas, talvez, até. Então, tinha que escrever. A Kogut, agora, no Globo, está fazendo crítica. Sai sempre uma crítica dela. Depois de um certo tempo, sai. Ela é que tem mais condições, na verdade, porque ela escreve sobre televisão há 20 anos. E ela faz com seriedade. Eu acho que ela faz. Ela não criticou a minha? Já criticou. Criticou, fez várias críticas. Em algumas elogiou, em outras desceu o pau. Minha amiga, tenho grande admiração por ela, não tenho nenhum problema. Porque você não pode gostar do crítico só porque ele te elogia. Não é? Tem que gostar porque se você acha que ele é bom. Não é? Porque ele criticou, elogiou, ou criticou, ou detestou e criticou mal, construtivamente. Isto é importante. Você que faz teatro, você não conheceu Décio de Almeida Braga? Esse. Conheceu?
foi um crítico do Estadão que já morreu há alguns anos. Esse aí foi o melhor crítico que o Brasil já teve, junto com Ian Michalski, que também é daqui do Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil. Ele nunca destruiu ninguém. Ele ia ver uma peça de teatro. Eu fui criticado por ele quando ator de teatro. Me elogiou algumas vezes, outras vezes me criticou quando eu fui ator. Ele ia ver um espetáculo de teatro, ele prestava atenção em tudo. E mesmo que ele não gostasse, mesmo que um ator estivesse mal, ele não dizia que estava bem. Ele dizia que esse ator não foi muito feliz, talvez, nessa peça, tem que examinar em diversos aspectos, isso merece uma nova oportunidade para fazer alguma outra coisa melhor. Tal. Ele tinha uma maneira elegante, generosa, bonita, de dizer que não tinha gostado. O autor tem todo o cuidado e todo o carinho e toda a preocupação, tem todo um histórico, HD, banco de dados e tal, para criar essas personagens que depois vêm os atores e vão dar vida a essas personagens e, claro, trazer a sua colaboração juntamente com o autor, direção e tudo. Mas como é para você, assim, a relação com... A gente sabe que tem atores que, às vezes, mudam certas palavras, tem atores que, num arrobo de improvisação e de excitação, colocam até chegam a colocar uma frase no seu texto. Tem autor que não gosta, tem autor que gosta que fale totalmente as palavras, vírgulas, pontuação, porque aquilo foi pensado e tem uma razão de ser. Sei. Como é que você lida com Olha, isso? eu gosto que digam exatamente o que eu escrevo, a menos que digam alguma coisa melhor, que eu aproveito. Obrigado. E muitas vezes acontece. Os cacos, às vezes, são maravilhosos. E a gente começa a usar também. Né? Apelidos que às vezes surgem. Né? O Zé Maier gosta muito disso. Maneco. Sempre acrescenta alguma coisa, o Zé. Maneco, sou eu, Carolina Chalita, que tive o prazer de fazer... você está em cima. Claro, você fez a minha última novela. Fiz a Suzana com você. De Viver a Vida. Eu estou muito curiosa para saber se há uma tendência de diminuir os capítulos de novela. Se você acha que isso é uma tendência, que isso vai acontecer, influenciado já por esses seriados, enfim. Por que você chegou tarde no teatro? Mas eu tô com um filho de 5 anos, né? E aí tava meu é claro, não é uma brincadeira chegando, só. É uma brincadeira com você. Mas é verdade, existe uma tendência... Quer dizer, primeiro existe uma reivindicação. Eu agora li até essa semana que o Lauro César Muniz está já transformando isso num movimento, em que os autores vão se reunir e pedir para que isso seja diminuído, né? Que esses capítulos sejam diminuídos em o número de capítulos, né? E o tempo do capítulo no ar também devia ser mexido. Isso é mais difícil, que mexe com a grade da programação. É mais difícil. Mas uma novela, ela também passou a ter um número de capítulos maior, isso eu deixei de dizer aqui na hora que eu falei sobre isso, para poder se pagar com mais tranquilidade. Porque as novelas ficaram imensamente caras, com viagens internacionais, fugas, quedas de avião, carros, desastres, milhões de coisas, elas ficaram muito caras. E de elenco também, que às vezes tem uma novela minha que tem 100 pessoas. Então, tudo ficou muito caro. Quanto mais ela dura no ar, mais ela dilui. Quer dizer, um cenário que custou para fazer 100 mil reais, chega no fim da novela custando 10 reais. Então, isso tudo levou também a que os capítulos fossem em maior número. Mas eles estão revendo isso, a reivindicação é muito séria, muito geral, praticamente, né? Que eu saiba é geral, para que a gente faça novelas mais curtas. Já descendo para 160, a gente já está ganhando 50 capítulos disso. Mas o ideal seria que fosse realmente 150, né? E a novela das 7,
e das 6 já estão mais curtas. Não sei se vocês notaram, mas já estão. Hoje, o planejamento para a novela das 6 é de 120 a 130 capítulos. Ocasionalmente pode aumentar, como também pode diminuir. Agora, das 8, realmente é difícil que vá abaixo de 150, 160. E eu tenho uma outra curiosidade de saber, você que já viveu tantas novelas e viu tantas novelas, se você vê uma diferença entre as novelas que são feitas hoje e as novelas que foram feitas década de 70. Fundamentalmente de tecnologia, não é? Fundamentalmente. É evidente também que alguns temas não eram abordados e hoje são com mais liberdade. Se bem que eu acho que a sociedade ficou mais conservadora. Você acha isso? Eu acho que sim. Eu vejo que a classe média está mais conservadora. Eu vejo que a classe média a puritana não é a palavra, mas ela está mais atenta a uma série de coisas. Inclusive, as reclamações chegam muito. Eu estou curiosa para saber, porque em Viver a Vida tinha uma trama, né, do médico, de uma paciente terminal, e tinha o marido da paciente terminal, que talvez fosse... E caiu isso é verdade? Isso era um boato? Isso aí, a verdade, eu vou contar pela primeira vez. Mais uma vez, eu recebi um pedido para não... Para tirarem essa... Eu recebi um e-mail e depois uma carta de uma mulher que teve câncer, ficou desenganada, fazia parte de uma associação dessas de mulheres que passam por determinados problemas, e que a grande preocupação dela e de outras mulheres nas mesmas condições é que os maridos tivessem uma relação enquanto elas estivessem doentes, não é? Se aproveitassem disso, não é aproveitar de uma maneira tão negativa, mas que, enfim, tivesse uma relação com alguém enquanto elas estavam doentes. E que isso afligia muito todas elas. E que, se eu fizesse essa relação vingar e ser boa, e ser feliz, porque, inclusive, era com uma personagem muito importante da novela, que era aquela médica, quem é que fazia? A Cristiane Fernandes. A Cristine. Isso podia entristecer muitas mulheres. E eu abri mão também. Obrigada, bom te ver. Gente, a gente está com um problema... Problema não. Parece que o Ibope está caindo, sei lá. Estão mandando eu encerrar. Isso quer dizer o quê? Que a gente abre para mais uma, 2, 3 ou encerra agora? É que já tem umas 4, 5 pessoas com a mão levantada. O que eu faço, pelo amor de Deus? Olha, eu reconheço que eu não sou uma pessoa muito alegre nas minhas novelas. Eu reconheço que privilegio muito os dramas, mais do que as coisas engraçadas. Eu procuro injetar lá um humor em alguns personagens, ou até em todos, de alguma maneira, porque a vida, todos nós, por mais dramático que temos vivido, e por mais histórias dramáticas que temos vivido, sempre temos uma válvula de escape, sempre temos humor. Mas eu acho importante. Às vezes, eu reconheço que as minhas novelas são um pouco pesadas, são um pouco tristes, são um pouco, sei lá, como termina tarde para burro, eu, às vezes, pode não gostar. Nunca senti isso, honestamente, refletido na audiência. Mas eu sinto que, às vezes, eu peso um pouco a mão. Os próprios depoimentos, no fim da novela, embora fossem de superação do problema, eram tristes, não é? Então, eu acho que tinha que ter um espaço maior para o humor, eu acho que deve ter. Mas uma... Então, Maneco, primeiro quero dizer que eu estou encantada eu ir aqui.
Estou encantada com a tua alma, né? Eu sou a Priscila Camargo, tudo bom? Eu sei. Então, eu estou assim, encantada com a maneira como você conduz o teu trabalho. E acho que posso ajudar você a encerrar. Você diz muitas vezes, e a gente fica muito triste de ouvir, que é a sua última novela. É a sua última novela, e a gente vai ficando... E você vai fazendo mais uma, mais uma. Exato. Então, vamos acabar com esse boato, né, Mas Maneco? eu vou fazendo mais uma. Não, eu já disse várias vezes, realmente. Porque me pegam sempre no fim da novela. No fim da novela, eu não quero ver novela na minha frente. Né? Então, se você perceber bem, se você for lá no Google e puxar, todos os autores já falaram que era a última. Todos nós já falamos. Né? Mais recentemente, o Silvio de Abreu falou, eu só vou fazer remake, não faço mais novela. E, então, tem sempre falando. O Gilberto também já falou outras vezes. Na verdade, vai ter uma hora que eu tenho que parar de fazer. Né? Então, já vou dizendo antecipadamente que vou parar. Para não pegar ninguém de surpresa. Imaginar sem escrever? Não, mas isso de não escrever novela, posso até escrever coisa melhor. Não, eu tenho que escrever todo dia, inclusive. Né? Eu escrevo todo dia, seja lá o que for. Eu até bilhete para empregado eu faço questão de escrever. Então, o que acontece? Eu digo que vou parar porque eu fiz 78 anos. Então, ainda estou bem. Com o meu ponto ali, eu digo qualquer coisa. Mas, isso é tudo. A alma das minhas novelas. Então, o que acontece? Chega uma hora que eu vou parar, eu prefiro fazer coisas mais leves. Mas isso, gente muito mais nova do que eu, também prefere. O Benedito parou lá, coitado, em São Paulo. Mas ele quer fazer outras coisas, mas não quer fazer mais novela de 210 capítulos, entende? Eu também não quero. Eu não quero. Então, eu vou batalhar também por isso. Se eu faço mais uma próxima novela, faço. Se tiver que fazer, faço. Mas quero ver se faço uma novela mais curta. Por exemplo, esse negócio de 50 capítulos, 60, está me interessando muito. Gente, eu realmente preciso encerrar. Oi, Caco. Não, mas o que eu faço, Marcos? Caco, posso dizer uma coisa, assim, só para dizer, eu já vi muitas entrevistas aqui. O Maneco, poucas vezes eu vi uma pessoa tão ética como você. Suas respostas mostram uma pessoa com essa preocupação. Você está de parabéns ser uma pessoa assim. Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa, é que ela está há muito tempo. Para quê? Você pensa na Lília Cabral como sua última Helena? Não, nunca pensei nisso. Nunca pensei na última Helena. E quando pensar, terei que ver que Helena vou fazer para ver se serve para a Lília Cabral. Aliás, as pessoas muitas vezes me cobram isso, dizendo, poxa, a Lília Cabral nunca foi protagonista da sua novela, de novela sua. Acontece que ela foi sempre uma antagonista. E antagonista chega a ser mais difícil que uma protagonista. Claro. Não é? Não é verdade? Então, sabe, por exemplo, eu tenho a Regina Duarte como protagonista e tenho uma Lília Cabral como antagonista, eu já tenho uma dupla feroz aí. Você entende? Então, eu não penso em dar a Lília protagonista porque isso vai dar mais realce à carreira dela, não. Ela já ganhou todos os prêmios, ela sempre se destaca. Né? Mesmo que o papel seja menor, ela se destaca. Ela fez uma novela minha, Laços de Família, em que eu matei depois de poucos capítulos. Ela chorou, ligou para mim e falou, não quero morrer. Mas era preciso que ela morresse, porque ela fazia a mãe da Débora Seco, e a Débora precisava ficar órfã, de qualquer maneira, para prosseguir na carreira dela, né? Para prosseguir no personagem dela, aquela relação estranha com o Zé Maia, sempre o Zé Maia. Então eu falei, Lília, eu tenho que te matar, muito triste, mas eu tenho que te matar, está previsto isso, mas eu vou te achar uma morte maravilhosa. E fiz ela
tem uma morte maravilhosa num posto de gasolina, recebe um tiro, né? E morre gloriosamente na frente da filha, defendendo a filha. Foi o que eu dei de presente para ela, uma boa morte. Eu não... Para fechar, nessa novela, em que ela saiu no capítulo 50 ou 60, ela foi tão comentada quanto quem foi até o capítulo 200. Porque ela é uma extraordinária atriz. Qualquer papel que deem a ela fala bem, sem dúvida nenhuma. Gente, muito obrigado pela presença. Maneco, eu queria propor ao Instituto Montenegro e Ramon que talvez a gente tenha que fazer 2 sessões, porque a quantidade de... Eu já tenho mais 6, 7 perguntas. É muito assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu estou muito honrado de estar aqui com você. Muito obrigado à presença de todos. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Maneco. Eu agradeço muito a presença de todos.